assassino em série é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura. Hoje vamos falar do assassino espanhol Roma Santa, o primeiro assassino clinicado com licantropia. Manuel Blanco Roma Santa nasceu em novembro de 1809 em Esgos, na Espanha. Vindo de família humilde, ele aprendeu a ler e a escrever, o que na época era raro, e por isso pensavam que ele vinha de família rica e que ele era um homem culto. Aos 21 anos, Roma Santa se casou com Francisca Gomes Vázquez, em março de 1831, e trabalhava como alfaiate. Porém, no ano de 1834, 3 anos após o casamento, Francisca faleceu, deixando Manuel viúvo e sem filhos, o que o fez decidir levar uma vida de vendedor ambulante, para viajar por todo o município de Esgos até chegar em Galiza. Alguns dizem que seu primeiro crime foi o assassinato de um xerife que tinham procurado para o prender por uma dívida de cerca de 600 euros a um comerciante, e desde então o xerife não foi mais visto. Ele foi condenado pela morte do xerife, mas antes de ser julgado, ele fugiu para uma cidade montanhosa de Galiza, chamada Allariz. Nos anos seguintes, Manuel Roma Santa viveu como um cidadão comum, estabelecendo relações sociais e trabalhando como tecelão, o que o permitia se aproximar e ter amizade com muitas mulheres. Sua primeira vítima formal foi uma mulher chamada Manuela Garcia Blanco, que tinha uma filha de 6 anos. Em 1846, Manuela decidiu procurar seu futuro fora de Galiza e planejou ir ao Santander para encontrar uma casa para servir. Por isso, Roma Santa, conhecido como lojista viajante, ofereceu-se para acompanhá-la ao seu destino, para lhe mostrar o caminho e ajudá-la a procurar um emprego. A mulher se despediu de suas irmãs e saiu com sua filha. Algumas semanas depois, Roma Santa voltou e disse que havia deixado bem localizada na casa de um padre. Outras mulheres de Galiza, encorajadas pela perspectiva de conseguir uma vida melhor como Manuela, decidiram viajar também na companhia de Roma Santa. A segunda vítima foi a irmã de Manuela, Benita. Ele escrevia cartas para Benita se passando por sua irmã Manuela, o que a ajudava a não levantar suspeitas. Roma Santa convenceu Benita a ir para onde sua irmã estava, e a mulher foi embora com um filho de 9 anos. Nada mais foi ouvido das irmãs e nem sobre seus filhos. Outra vítima foi Antônia Rua, que também tinha uma filha pequena que mal estava nos braços. Ele fez isso com mais 2 mulheres. No entanto, naquele momento, muitos começaram a suspeitar que algo poderia estar acontecendo às mulheres que o homem acompanhou àquela terra que prometia riquezas e felicidade. Pois, depois que elas partiam em sua companhia, nada mais se sabia sobre ela ou os seus filhos. A desconfiança das pessoas aumentou ainda mais quando eles descobriram que o que ele estava vendendo eram algumas roupas das pessoas que ele supostamente acompanhava para fora de Galiza. Também começaram a se espalhar rumores de que Roma Santa vendia pomadas feitas de gordura humana. Tudo o que foi dito chegou aos seus ouvidos, e ele decidiu fugir carregando um passaporte falso. Roma Santa foi preso em 1852, na cidade de Nombela, em Toledo, onde ele foi reconhecido por algumas pessoas, uma vez que ele já era um fugitivo suspeito por assassinatos. Após sua prisão, Manuel Blanco Roma Santa confessou 12 assassinatos, porém em sua declaração, ele disse que eles foram cometidos não em sua forma humana, mas como um lobo.
Segundo Manuel, ele tinha uma maldição, que o fazia se tornar um lobo. E quando perdia a forma humana, ele atacava suas vítimas para devorá-las e se alimentar de sua carne. Mas depois de todas essas confissões, Roma Santa alegou que não estava sofrendo de nenhuma maldição, mas sim de uma doença. Ele também afirmou que quando recuperava sua forma humana, ele se lembrava do que havia acontecido. Esta informação foi decisiva para sua sentença, que chegou em 6 de abril de 1856, 13 anos após seu primeiro assassinato. Apesar de suas primeiras declarações parecerem a invenção de um louco, Roma Santa foi examinado por vários médicos que certificaram sua sanidade mental. Após o julgamento, concluiu-se que ele não estava louco e que não estava sofrendo de nenhuma doença mental. Além disso, sua culpa havia sido determinada além de sua confissão. Foi demonstrado que ele havia vendido os pertences das pessoas desaparecidas e também deu informações importantes que levaram as autoridades aos restos mortais de algumas de suas vítimas. Um fato interessante é que os restos mortais das vítimas tinham marcas de dentes e garras de algum animal de grande porte e nenhuma marca de arma branca. Ele dizia que devorava suas vítimas com suas garras e dentes quando estava na forma de lobo. Ele foi condenado à morte e a pagar uma multa de 1.000 euros por cada vítima. No entanto, o caso teve tanta atenção da mídia que um médico francês chamado Philips, que acompanhava o caso, decidiu enviar uma carta ao ministro da Graça e Justiça. Nesta carta, o especialista expressava dúvidas sobre a condição do assassino em relação a sofrer ou não de licantropia. E ele queria estudar o caso de Manuel, uma vez que a licantropia era uma doença rara. O Dr. Philips disse que curou outras pessoas com hipnose, e Roma Santa pediu para ser hipnotizado antes de ser executado. O Dr. Philips também enviou uma carta à Rainha Elizabeth II, solicitando sua intervenção da morte de Emanuel. E no final, ele finalmente a convenceu e mais tarde a rainha assinou uma ordem na qual reduziu a sentença de morte para prisão perpétua. Pouco sabe-se sobre o que aconteceu com Manuel Roma Santa, mas dizem que ele morreu pouco depois de ser preso, devido a um câncer no estômago. A certidão de nascimento de Manuel está com o nome de Manuela Blanco Roma Santa, já que a princípio a família pensava que ele era uma garota. De fato, ele foi criado quando criança até os 6 anos de idade, como uma menina, até que um médico descobriu seu verdadeiro sexo. Outra curiosidade é que em seu depoimento ele afirmou que quando estava em forma de lobo, ele encontrou outros 2 lobos que depois se transformaram em homens como ele, e que ambos eram seus cúmplices dos assassinatos. Manuel Roma Santa era um homem de pequena estatura. Ele tinha 1,37 m, mas isso não o impediu de atacar e matar brutalmente suas vítimas. Será que ele era um louco? Será que ele era um assassino em série? Ou será que realmente ele era um licantropo? Então é isso, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a história desse possível assassino licantropo espanhol, tem 2 filmes que são baseados na história do Manuel Roma Santa. Um se chama A Floresta do Lobo e o outro, Roma Santa, A Caça Besta. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.